Eu trabalho como plantonista no SAMU há mais de 10 anos e todo dia a rotina é quase a mesma. Atendemos acidentes, pessoas com infarto, crises e o número de vidas que cruzam o caminho do SAMU é imenso. A carga emocional desse trabalho nunca foi fácil, mas aprendi a lidar com a dor das perdas e as vitórias das vidas salvas. No entanto, naquela noite, algo me aconteceu, algo que eu jamais imaginei que poderia viver, que transformou minha mente e minha percepção da realidade. Era uma noite fria de inverno, uma daquelas madrugadas que o vento uivava entre as ruas desertas e a chuva caía em cortinas densas, batendo nas janelas da central. O som da água misturava-se com o chiado constante do rádio e o tic-tac de um relógio em algum lugar distante da sala. O silêncio que reinava ali era profundo, exceto pela tensão que pairava no ar, algo que eu não conseguia explicar. Eu estava sozinho, o que não era incomum em plantões noturnos, e o sono tentava me seduzir com suas garras. O trabalho era repetitivo, sem grandes surpresas, até que o telefone tocou. Olhei para o visor, que indicava um número desconhecido. Isso não era incomum. Os números às vezes mudam dependendo da operadora ou do tipo de chamada. Atendi com o mesmo tom mecânico de sempre, esperando mais um caso de emergência comum. Mas a voz que respondeu do outro lado foi qualquer coisa, menos comum. Roberto. A voz estava fraca, como se fosse um sussurro. A princípio, achei que fosse algum erro, uma ligação equivocada. Mas ao ouvir meu nome novamente, a sensação de desconforto aumentou. A voz não era familiar, mas algo nela me incomodava profundamente. Roberto, eu estou aqui. Você não me salvou. Aquelas palavras me atingiram como uma lâmina. Tentei respirar fundo, afastando a sensação de pânico que estava tomando conta de mim. Antes que eu pudesse perguntar o que estava acontecendo, a voz continuou, mas estava mais fraca, mais desesperada. Você se lembra de mim, não é? Eu sou aquela menina, a do acidente de carro. Você tentou me salvar, mas não conseguiu. Eu congelei. A memória me atingiu como uma avalanche. Era um caso que eu havia atendido há 3 anos. Um acidente horrível. A família inteira foi destruída em uma colisão frontal. O pai morreu no local. A mãe sobreviveu. Mas as 2 crianças, uma menina e um menino, estavam gravemente feridas. Eu tentei fazer tudo o que pude. Corri contra o tempo, tentando estancar o sangramento, tentando manter a respiração da menina. Mas a pequena não resistiu. Foi a primeira vez que eu realmente senti o peso de falhar. A primeira vez que aquela sensação de impotência me consumiu. Agora aquela voz, aquela criança que eu não consegui salvar, estava falando comigo. Eu tentei responder, mas nada saiu. Eu estava paralisado, minha mente girava sem conseguir processar o que estava acontecendo. A voz do outro lado do telefone parecia se distanciar, como se ela estivesse indo embora. E então, ela desligou. Eu fiquei ali, segurando o telefone, o silêncio me consumindo. O que foi aquilo? Um trote? Um sonho? Algo da minha mente, talvez? Eu olhei para o rádio ainda em funcionamento e nada parecia fora do lugar. Eu estava ciente de que isso não deveria estar acontecendo, mas a sensação de que algo estava errado não me deixava. E antes que eu pudesse sequer tentar entender o que tinha acontecido, o telefone tocou novamente. Era o mesmo número desconhecido. Meu coração disparou. Eu hesitei, mas atendi. Roberto. A voz agora estava mais clara, mais forte.
Mas havia algo ainda mais perturbador nela. Era a voz da mãe da menina que morreu. Você falhou. Você me deixou perder minha filha. Você não fez o suficiente. As palavras saíram com tanta intensidade que quase senti a dor dela atravessando. Alinha. Eu tentei responder, tentei explicar, mas a voz continuou, implacável. Você não sabe o que é perder uma filha, Roberto. Você não sabe o que é ter a vida arrancada assim, sem poder fazer nada para impedir. Você me deixou viver, mas eu perdi tudo. Eu vi minha filha morrer nos meus braços e você não conseguiu fazer nada. Cada palavra da mãe parecia atravessar a linha, como um soco direto em meu peito. Eu queria dizer que não era minha culpa, que eu fiz tudo o que pude, mas não consegui. A culpa estava me consumindo, me engolindo, me sufocando. Ela continuou a me acusar, e a cada palavra minha mente se enfraquecia mais e mais. O telefone estava quente em minha mão, o suor escorrendo pela minha testa. Eu tentava respirar, mas o ar parecia me faltar. Como isso estava acontecendo? Eu estava ficando louco? Ou aquilo era real? Foi quando as outras ligações começaram a chegar. Não uma, não duas, mas inúmeras. Cada uma com uma voz diferente, cada uma com uma história, cada uma com uma acusação. A avó da menina que morreu, o tio do rapaz que se jogou na frente do carro. Todos estavam lá, clamando por justiça, gritando em minha direção, cobrando algo que eu sabia que não poderia devolver. A pressão aumentava. Eu estava sendo esmagado. As vozes não paravam. Elas se sobrepunham, se misturavam, como um coro de almas atormentadas. O telefone tocava, o rádio chiava e tudo se tornava uma grande confusão. Cada ligação me puxava, mais para dentro da espiral, mais para dentro da loucura que estava tomando conta de mim. Eu tentava afastar aquelas vozes, tentava me concentrar em algo real, mas nada parecia funcionar. Eu não sabia mais o que era verdade, o que era real e o que era produto da minha mente. O relógio no canto da sala parecia não se mover, mas o tempo estava se arrastando. Eu não podia escapar. A última chamada aconteceu quando eu já não tinha forças para mais nada. A voz era a da menina novamente, a mesma criança que morreu no acidente. Ela estava mais perto do que nunca, e agora sua voz não tinha mais raiva, apenas uma tristeza profunda. Roberto, você vai me encontrar. Agora, você vai me encontrar, assim como eu te encontrei naquela noite. Você vai me ver. Eu me levantei sem saber porquê, sem saber o que estava fazendo. Meu corpo estava em piloto automático. Meus pés se moviam, mas minha mente estava em outro lugar. Eu sabia que o que estava fazendo não era certo, mas não conseguia controlar o impulso. A cada passo, as vozes me seguiam, me cercavam. Eu não estava mais no SAMU, não estava mais no meu trabalho. Eu estava em algum lugar entre a realidade e a loucura. Eu saí da central, andei pelas ruas desertas e vazias. A chuva parecia não cessar, mas havia algo em mim que me empurrava para frente. Até que cheguei ao local do acidente. Era como se as vozes me tivessem guiado até ali. Eu me ajoelhei no asfalto e foi quando eu senti a presença dela. A menina estava lá, mas não de uma forma que eu pudesse ver. Eu sabia que ela estava ali, esperando por mim. E naquele momento, o telefone tocou pela última vez. A ligação veio diretamente de dentro de minha mente. O som do celular foi abafado pela chuva, pela dor, pela perda. Eu já não sabia mais quem eu era e eu já não sabia mais o que fazer. Só sabia que havia falhado. Só sabia que não havia volta. A chuva caía sem parar e o som dos pingos contra o asfalto parecia um tambor distante, marcando o ritmo do meu desespero. As vozes se tornaram um ruído constante em minha cabeça, como se não houvesse mais silêncio, como se eu estivesse sendo engolido por aquelas almas que me perseguiam. Não havia mais como fugir. As palavras que ecoavam em minha mente já não tinham mais peso, não tinham mais cor.
Eu não sabia mais quem eu era, não sabia mais onde terminava o Roberto do trabalho e começava o homem arrasado, consumido pela culpa. Eu andava pelas ruas da cidade, o vazio em meu peito cada vez mais profundo. O telefone não parava de tocar. As chamadas se tornavam mais frequentes, mais urgentes. Elas não eram mais vozes distantes, elas estavam dentro de mim. Roberto, você me deixou morrer, você me falhou. A cada ligação, a cada palavra, eu sentia como se estivesse sendo puxado para dentro de um abismo que eu não poderia mais evitar. A verdade era simples, eu não tinha mais forças para continuar. Eu cheguei até o ponto onde o acidente havia ocorrido. Olhei para o local como se buscasse algum tipo de resposta, como se procurasse algo que pudesse me salvar, mas não havia nada, apenas o vazio. O asfalto estava frio, úmido, refletindo as luzes distantes da cidade, como se o mundo lá fora continuasse a girar enquanto eu estava ali, paralisado, sendo consumido por tudo o que fiz e não fiz. A voz da menina ainda estava lá. Ela me chamava, não de uma forma raivosa, mas como alguém que finalmente aceitou a sua morte, que não esperava mais nada de mim. Eu olhei para o céu, onde as nuvens pareciam esconder as estrelas, e senti uma dor profunda no peito. Uma dor que vinha de dentro, que não poderia ser curada por mais nenhuma ligação, por mais nenhum gesto. Eu estava sozinho, não havia mais nada que pudesse ser feito. Minha mente girava, eu sentia o peso da culpa esmagando meus ombros, afundando meu coração. Eu não conseguia mais respirar, não conseguia mais entender o que estava acontecendo. Comigo, não havia mais luz. As vozes, as imagens do acidente, os rostos dos mortos, tudo isso girava como um tornado dentro de mim. Eu não podia mais suportar. Eu me sentei ali no meio da rua, as lágrimas misturando-se com a chuva. Eu não sabia quanto tempo passei ali, mas quando percebi, já estava totalmente entregue. Meu corpo estava fraco, meu espírito ainda mais. Eu havia tentado ajudar, eu havia feito tudo o que podia. Mas no final, tudo o que restou foi a sensação de que eu havia falhado, de que eu havia perdido mais do que vidas. Eu tinha perdido a minha própria alma. O telefone ainda tocava, e eu, completamente consumido pela dor e pela culpa, não tinha mais forças para atender, não tinha mais forças para continuar. Cada chamada que recebia parecia me afastar ainda mais de mim mesmo, e eu não sabia mais o que fazer. Não sabia mais como fugir, não sabia mais o que significava viver. Era uma dor insuportável, uma pressão imensa que ia além do físico. Era a dor de não poder voltar atrás, de saber que as vidas que se foram, as almas que ainda me perseguiam, jamais poderiam ser reparadas. E eu, no fundo, sabia que estava sendo punido, que estava sendo levado ao limite, que não havia mais saída. Olhei para o céu mais uma vez, mas não encontrei consolo. O que eu esperava? Talvez algum tipo de redenção, algum tipo de sinal, alguma explicação. Mas tudo o que havia ali era o vazio do universo, o vazio da minha alma. A sensação de que nada mais importava foi crescendo, devorando-me, de dentro para fora. Eu sabia que havia falhado, que havia perdido e que agora o peso de tudo isso estava me consumindo. E foi nesse momento que eu tomei a decisão. Eu não tinha mais forças para continuar. Eu não tinha mais nada. Eu sabia que o que restava de mim seria simplesmente uma memória distante, algo que já não importava mais. Subi até o viaduto, o mesmo viaduto que atravessava a cidade, que separava os mundos. O lugar onde tudo começou, onde todas as mortes que eu não pude impedir, todas as vidas que eu não pude salvar, estavam agora se refletindo em minha mente. Eu me encostei na grade, sentindo a brisa fria, e olhei para baixo. A cidade estava distante, mas eu podia ouvir o som do vento, da chuva, e a sensação de que estava sendo engolido por tudo aquilo. Eu não podia mais fugir.
Não havia mais como escapar da minha própria mente, do peso das minhas escolhas. Eu estava sem saída. As vozes ainda estavam lá, mas agora elas não me acusavam mais. Elas estavam em silêncio. Era como se, finalmente, tivessem aceitado o que eu havia feito, o que eu havia deixado de fazer. Eu não sabia mais o que sentir. A dor, o vazio, o medo, tudo se misturava dentro de mim, até que finalmente a voz da menina, suave e distante, sussurrou novamente. Você vai encontrar a paz, Roberto. Você vai se juntar a nós. E foi nesse momento que eu senti uma calma estranha tomar conta de mim. A dor que me dilacerava, as vozes que me torturavam, tudo isso começou a desaparecer, como uma tempestade que passa. Eu fechei os olhos e pela primeira vez em muito tempo senti algo diferente. Não era alívio, não era felicidade, era apenas silêncio. Eu dei um passo para frente e o mundo finalmente se apagou. E aí, curtiu esse vídeo? Então já sabe, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo novo e, claro, compartilha esse vídeo com quem você acha que vai gostar. Isso ajuda muito o canal a crescer e a trazer ainda mais histórias incríveis para vocês. E se você tem um relato sinistro, uma experiência inexplicável ou uma história que merece ser contada, manda pra gente. Quem sabe o próximo vídeo não pode ser o seu relato. Deixa nos comentários ou entra em contato, porque a sua história pode ser a próxima a arrepiar todo mundo por aqui. Então é isso. Obrigado por assistir até aqui e até o próximo vídeo.